Salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Falei que eu ia voltar, né, na madrugada deste sábado para domingo, antes de eu dormir. Dormir não, né, cara? Tirar um cochilo. Eu tô gravando aqui por volta de meia-noite e pouca, pra gente falar um pouquinho sobre esse Botafogo e Juventude com mais clareza a respeito do que pode acontecer em relação a escalações, né, formação de equipe e tudo mais, né, fazer um breve resumo do que pode ser esse confronto, em que teremos aí 37 mil botafoguenses, né, e um público não tão animador assim por parte da torcida visitante, mas não tem o que fazer, né, cara, digamos que teremos no máximo ali 1.000, né, cerca de 1.000 torcedores de Juventude, ou nem isso, para esse confronto entre Botafogo e Juventude no Campeonato Brasileiro. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, né? E se inscreva mesmo, tá, rapaziada? Pra gente chegar aí, chegamos a 73 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, né? Chegamos a essa marca muito bacana, nossa meta, né, ainda nesse mês de maio, né, que está virando agora, começa o mês de maio agora, é chegarmos a 75 mil inscritos. Então vamos tentar buscar essa meta e confere a minha entrevista com Erisson, centroavante do Botafogo. Se você não conferiu, né, batemos aí 20 mil views nessa entrevista. Dá aquela moral que você não vai se arrepender. E agora vamos falar do jogo. Bom, e a gente começa aqui a falar principalmente do Juventude, tá, rapaziada? O Botafogo vai pegar um Juventude em crise, tá? E em crise já não é de hoje. A última vitória do Juventude foi no dia 17 de março, rapaziada. A gente tá falando de um mês e meio que o Juventude não vence nenhum jogo, né? A última vitória foi contra o Real Noroeste por 1-0 na Copa do Brasil, na segunda fase, que credenciou, né, o Juventude a passar para a terceira fase da competição. Também vinha perdendo pro campeonato, no Campeonato Gaúcho, perdeu para o Brasil de Pelotas, e a última vitória no Campeonato Gaúcho foi lá no início de março, contra o Guarani de Bagé, por 1-0. O Campeonato Gaúcho ruim do Juventude, né, cara, que fez, inclusive, o Juventude brigar contra o rebaixamento no Gauchão desse ano, ocasionou a demissão do técnico Jair Ventura, que a gente conhece muito bem. Ele foi demitido hoje, o Jair Ventura treina o Goiás, e hoje a equipe é comandada pelo Eduardo Batista, né, que vem de um trabalho bem consolidado, vamos colocar assim, no Mirassol, né? Eu estava lembrando aqui que o Eduardo Batista chegou até entre os cotados para treinar o Botafogo lá quando o Anderson chegou, né, cara? O Eduardo Batista estava sendo estudado antes do Anderson Moreira ser uma opção. Que loucura, né, cara? Que realidade diferente, né, da que a gente vive agora. Né? 40 mil pessoas no estádio, né? A gente vai enfrentar essa equipe do Eduardo Batista, que apesar, né, cara, de não ser um treinador badalado, né, eu não acho um treinador horroroso. É um cara inteligente, é um cara estratégico, que numa dessas aí quase embaraçou aí com o São Paulo. Acabou dando mole, né? Fez 2-0 no São Paulo na Copa do Brasil na terceira fase. E cedeu o empate no fim das contas, ali o time deu uma desligada no fim, cedeu 2 gols, um deles de pênalti no último minuto. Tá? Então é jogo pra gente entender que o Botafogo é favorito? Juventude está mal? Tá. Né? Coletivo e individualmente, jogadores mal, né? Eu vi uma matéria até do Fogão Net falando que o Rafael Foster está sendo muito criticado, ele mesmo, né? Rafael Foster, ex-jogador do Botafogo, tá lá no Juventude, vem sendo muito criticado pela torcida do Juventude. Outro ex-jogador que vestiu a camisa do Botafogo, né, cara, que tá ali no Juventude, é o Jean, volante, né, que foi volante do Botafogo entre 2018 e 2019. Então, é uma equipe, né, que tá mal, mas que tem uns jogadores ali experientes, alguns jogadores mais malandros, né, cara, então tem que tomar muito cuidado. Um treinador que não é bobo, tá acostumado a ocasiões grandes, né, cara, um técnico que já passou por Sport, Fluminense, Palmeiras. Então é sempre importante o Botafogo não tornar o Nilton Santos, que vai estar um caldeirão contra o time adversário, né, cara, o Juventude, o time que vai estar ali sentindo toda a pressão, e não tornar essa panela de pressão um problema pro Botafogo. Por isso que é importante o Botafogo tornar o cenário favorável para si. Isso para mim é fundamental, tá legal? E aí falando um pouquinho sobre esses jogos, né, cara, o Juventude ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série A. O Juventude tem 3 partidas, né? E dessas 3 partidas, o Juventude empatou em 2-2 com o time reserva do Bragantino. O time titular estava se concentrando para jogar a Libertadores. O jogo foi 2-2, eu acho que foi lá no Sul mesmo, né? O Juventude foi goleado pelo Atlético Mineiro por 4-1 no Mineirão. E recentemente foi derrotado dentro de casa para o Cuiabá, né? Acabou sendo derrotado pro Cuiabá em casa, 1-0. Então o Juventude está mal, né, cara? Tá sendo bem pressionado, mas a gente sabe como é que é o futebol. O Botafogo não pode dar bobeira, e esse jogo
acaba sendo uma obrigação vencer, né? A estreia você entende, né, por nervosismo e tudo mais, o desentrosamento. O time do Corinthians, apesar de não viver um melhor momento do mundo, mas é um time muito melhor que o Botafogo nesse momento, né, e isso mostrou isso. Mas o Botafogo foi lá e deu troco, né, nessa situação, vencendo o Ceará, e conseguiu ali empatar com o Atlético Goianiense, né, cara, nos últimos minutos. Num jogo que o Botafogo foi extremamente prejudicado pela arbitragem e acabou sendo prejudicado pelo próprio goleiro, né, da equipe do Botafogo, Diego Loureiro, tá bom? Primeiro falando um pouquinho sobre essa equipe do Juventude, né, cara, que nesse momento tem virtudes de jogadas muito pontuais, sabe? Eu acho que nem contra-golpeando esse time do Juventude vem funcionando como já funcionava com o Jair Ventura desde o ano passado, né, em que o time contra-golpeava muito, tinha uma transição forte, mas nas jogadas ensaiadas, principalmente em bola parada, o time do Juventude é um pouco chato. Então o Botafogo ele não pode dar espaço para esse tipo de coisa, tem que estar muito atento, principalmente no pós-perda. Tá? É um time que tem ainda um DNA de alguma transição do Jair Ventura e tem algumas jogadas pontuais, né, que com certeza o Eduardo Batista vai estudar o Botafogo para explorar. Então o Botafogo não pode dar nenhum tipo de mole, principalmente quando acabar perdendo a posse, para recuperá-lo o mais rápido possível e continuar atacando, né? O negócio do Botafogo é sufocar o Juventude até desgastá-los e fazer um gol, tá? Então vamos para a escalação do Juventude nesse momento. Aí é óbvio, né, rapaziada? Isso tem que estar aqui no nosso título do vídeo também, né? O balanço, né? Na verdade, a demonstração ali das contas do Botafogo, as demonstrações financeiras, né? Que contabilizam aí pouco mais de 78 milhões de reais em superávit. Mas, pô, Brownie, isso daí conta com o dinheiro do John Textor? Não, porque isso é só em 2021. Pô, então como é que tem todo esse dinheiro? O Botafogo não vendeu ninguém. Renegociação de dívidas que o Botafogo conseguiu graças à competência, né, do Durcésio Melo e do CEO Jorge Braga, certo? Se não fossem essas renegociações de dívidas que o Botafogo teve aí com o governo e tudo mais, o Botafogo teria ali um pequeno prejuízo em relação a tudo que de rombo que foi deixado, né, na gestão mais Botafogo 2019, 2020. Mas mesmo assim, uma coisa que me atentou um amigo meu que é botafoguense, muito especialista na contabilidade, né, em área contábil, é o aspecto do Botafogo ter 2,5 milhões em caixa. Então mesmo que o Botafogo tenha deixado, né, vamos dizer, um rombo, o que era inevitável, né, com todo o rombo financeiro que foi deixado pelo Comitê de Futebol, pela gestão Mufarrege, né, pelo empurrão com a barriga da gestão CEP, o Botafogo tinha 2,5 milhões em caixa para pagar pelo menos uma folhinha salarial ali e dar uma respirada. Então, cara, mostra, e mesmo assim isso não pode ser apagado, né, cara? O que faz o superávit ter 78 milhões não é a mesma coisa que a gente teve lá em 2016 com o CEP adiantando cota de TV para ter um superávit de 50 milhões. São 78 milhões de uma renegociação de uma dívida. Ou seja, não é uma dívida que ela foi adiada, não é um dinheiro que você pegou do futuro. É uma grana que você renegociou e não deve mais. Essa é a grande diferença. E agora, meu amigo, mesmo com tudo isso, é mil maravilhas que o Botafogo vai montando o time e vai pagando as dívidas. Inclusive, lamentável, né, cara? Pelo que eu ouvi, né, cara? É inacreditável, né? Tudo bem que talvez muita gente não leve esses programas a sério, né, cara? Mas tem que levar, porque a Rádio Tupi é uma gigante, né? E é a maior audiência radiofônica do Rio de Janeiro ainda, né? Muita gente se informa, até nos âmbitos desportivos, pela Rádio Tupi, tá? Então, naturalmente, a gente vai ter... tem que ter uma responsabilidade. Eu vi o senhor Washington Rodrigues afirmando que o Botafogo gastou muito dinheiro com contratações, né? E não está pagando dívida, que ele não tem visto, né? Ele não está sabendo muito bem, ele se coloca no escudo do achismo, né? Mas ele não está sabendo muito bem, mas o Botafogo ele não ouviu falar em nada de pagamento de dívida. Então ele tira do achismo dele que o Botafogo não está pagando dívidas e pode se endividar, né? Ao contrário do Cruzeiro, que montou um time modesto e está pagando dívida. Então, da cabeça dele, ele colocou isso na cabeça de milhões de pessoas que ouvem, né, a Rádio Tupi todos os dias. É absolutamente lamentável. Mas agora eu vou falar do que interessa, porque isso daí não tem a menor credibilidade.
Vamos falar do time do Juventude e do Botafogo também. O Juventude pode ir a campo com o goleiro César, Rodrigo Soares na lateral direita, na zaga Paulo Miranda, Rafael Foster, na lateral esquerda William Matheus. Ponto forte do Botafogo explorar ali com o Saravia, né? Ponto importante, né? Pode ser um doce. O Yuri, volante que jogou no Fluminense, né, cara? Um volante ali de combate. Jadson, outro ex-Botafogo, segundo volante. E aí é bom ficar ligado. O Marlon, né, também nesse meio campo. E o trio ofensivo é bom ficar ligado. Tá? O Paulinho Mocelin, que é um cara, digamos assim, pra gente ficar ligado, bom de bola. O Pita, goleador, e o Capixaba. Tá legal? O time comandado pelo Eduardo Batista. E no Botafogo, né, cara, a gente ainda tem essa dúvida no gol. Não sei quem é que pode jogar. Vamos ver, né, cara? Espero muito que seja o Gatito. Saravia, Sampaio, Cuesta, Daniel Borges. E aí o meio campo é realmente uma incógnita, né, de toda aquela galera ali que tá jogando. Eu já falei, já dei as minhas coordenadas do meu pitaco que vai ser o meio campo. Vejam o último vídeo para conferir. E no ataque, não sei se o Sauer começa, pode ser o Diego Gonçalves, Vitor Sá e Erisson, tá? É o meu palpite. E o trio de arbitragem, né, além da arbitragem de vídeo, o Braulio da Silva Machado vai ser o árbitro. Espero que ele não complique o jogo, do jeito que ele assaltou a gente contra o São Paulo no fim do Campeonato Brasileiro 2021. Alex dos Santos é o assistente número 1, o Thiago Americano é o assistente número 2 e o VAR, o árbitro de vídeo, é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então é isso, rapaziada, vamos ficando por aqui. Acho que demos todas as coordenadas aí do jogo. Voltamos após a partida com um vídeo, tá bom? Beijo pra todos e vambora. Dormi um pouquinho, né? Já tô com olheira aqui, acordar às 7 da manhã, tomar um café, partir pro estádio. Fui!